Se Deus criou Satanás perfeito, de onde veio o seu mal? Se Deus é perfeito, como o mal entrou no mundo? De onde veio o desejo inicial de maldade de Satanás? Como todos os anjos que Deus criou inicialmente. Satanás, por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo, conforme confirmado em João 1:1-3. No começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, e por meio dela, Deus fez todas as coisas. Nada do que existe foi feito sem ela. Todas as criaturas devem sua existência a Deus, e nada foi criado sem ele. É importante destacar que todas as criações de Deus eram perfeitas, inclusive Lúcifer, que mais tarde se tornaria Satanás. Assim como a humanidade e até mesmo alguns anjos se corromperam, Satanás também caiu da graça. Isso é verdadeiramente notável. Para entender isso, vamos ouvir como o profeta Isaías falou sobre a origem e a queda de Satanás. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Ezequiel também descreve o estado original de Satanás de forma surpreendente. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa eras coberto. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro em ti. Se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas perfeito em teus caminhos, desde o dia de tua criação. Tanto Isaías quanto Ezequiel testemunham que Satanás era inicialmente perfeito em sua criação, cheio de sabedoria e beleza. No entanto, algo aconteceu que o levou à queda da graça. A melhor pista para entender isso pode ser encontrada em Ezequiel 28:17, onde afirma que Satanás ficou orgulhoso por causa de sua beleza e fama, o que o fez perder o juízo. Esse orgulho o levou à rebelião contra Deus. Jesus descreveu a queda de Satanás do céu como um relâmpago. Para entender plenamente o que Jesus quis dizer, vamos considerar o contexto em que ele fez essa declaração. Foi quando 70 discípulos retornaram após Jesus tê-los enviado para evangelizar e preparar o caminho para Jerusalém. Ao voltarem cheios de alegria e talvez orgulho pessoal, relataram a Jesus: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós em teu nome. Foi nesse momento que Jesus os advertiu contra o orgulho, dizendo: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus estava alertando contra o orgulho excessivo, indicando que o prazer com sua autoridade sobre os demônios não deveria levá-los a um orgulho excessivo. O orgulho é um pecado que pode levar a outros pecados, assim como o excesso de arrogância causou a queda de Lúcifer e sua expulsão do céu. Os discípulos deveriam ter cuidado para evitar esse perigo em seu ministério. Devido ao seu orgulho, Satanás se exaltou e buscou elevar-se acima de Deus. Ele disse: Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Essa afirmação representa o auge de sua autoafirmação e rebelião, mostrando sua audaciosa ambição de ser igual a Deus, o orgulho de Satanás. Isso serve como uma lição de cautela para nós, ajudando-nos a evitar tal orgulho em nossas próprias vidas, por meio da presença do Espírito Santo. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esse. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até a próxima!